soldados, fuzileiros navais e marinheiros das forças militares americanas estão marcados. Assim que eu vi aquela explosão, achei que eu estava morto. Esses guerreiros conheceram os horrores das batalhas e usam as tatuagens para lembrá-los de onde estiveram e do que viram. Eu nasci para ser um guerreiro. Corpos marcados. Zona de morte. Durante séculos, as subculturas dos antigos guerreiros se organizam em torno de símbolos desenhados na pele. As tatuagens costumam representar as experiências de guerra. Na batalha, é tão simples como matar ou ser morto. Ele quer que você morra. Então, você tem que lutar. Porque é você ou ele. Para quem prestou serviço militar, as tatuagens são mensagens codificadas. Para fazer essa tatuagem, você tem que estar no pelotão, você tem que atuar com eles, tem que ir para combate com eles. São um sinal de adesão entre a elite. Pode notar que tem um retículo. E não é só um retículo, mas dentro da mira também é assim. E às vezes servem como identificação. Se você acabar sem cabeça, sem mãos, pelo menos há alguma marca em seu corpo identificando quem você era. Nas 4 divisões das Forças Armadas Americanas, as tatuagens são corriqueiras. Mas os militares têm regulamentos. A tatuagem racista, sexista ou relacionada a gangues é proibida por todas as divisões. O Exército e a Força Aérea também proíbem tatuagens faciais ou marcas acima da gola. A Marinha vai ainda mais longe. Você não pode fazer nada nas mãos. Nada que passe do uniforme de manga curta. Em 2007, o Corpo de Fuzileiros Navais, a divisão militar mais tatuada, mudou suas regras. Agora estão proibidas as tatuagens que cobrem mais de 1/4 de qualquer parte do corpo. E nenhuma tatuagem pode ficar visível quando se usa uniforme de treinamento. Praticamente nada nos antebraços, nada na parte de baixo do braço e nem nada nas mãos. No pulso, nem pensar. Earl Catagnos Jr. é um segundo sargento aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais. Todos aqui. Dirijam-se para o ponto de encontro. Todos devem se encontrar aqui. Esta é a insígnia da Marinha. É o mundo, uma águia e uma âncora presa. Quer dizer, com uma corda amarrada em torno da âncora. O mundo representa o serviço prestado no mundo todo. A águia, o nacionalismo. A âncora é um símbolo da história marítima do Corpo de Fuzileiros Navais. No braço há uma tatuagem memorial, algo comum entre os soldados. Em honra a seu melhor amigo, o segundo sargento Earl A. McIntosh, que foi morto por uma bomba de beira de estrada em 2006. Este é um M1 Grand, um rifle usado na Segunda Guerra Mundial e na Coreia. Esta é a baioneta e este é o capacete dele, simbolicamente preso no chão. Cruz de Batalha. Conhecida como Cruz de Batalha, é um símbolo do soldado morto. Durante a Segunda Guerra Mundial, os mortos muitas vezes precisavam ser deixados para trás quando o batalhão avançava. Os corpos de amigos foram enterrados em valas cavadas às pressas. Pegavam o rifle do soldado morto, o desmontavam, pegavam a baioneta e a espetavam no chão com um capacete em cima. Placas de identificação eram utilizadas para reconhecer os corpos. Hoje, quando um soldado é morto, os membros de sua unidade montam uma cruz de batalha para relembrá-lo. Com rifle, capacete, placas de identificação e botas. É uma imagem que se repete uma e outra vez. Earl sempre carregará esta homenagem ao amigo. As tatuagens de Earl possuem uma motivação. Algo que as inspira. Tudo relacionado a seu serviço militar. Entre as tatuagens de motivação, as mais populares são o USMC e o Bulldog, mascote dos fuzileiros. Ele é baixo, robusto e encorpado. Quando pega, nunca mais solta.
Combina com o espírito dos fuzileiros, porque somos pequenos, somos da elite, somos fortes e nunca deixamos que escapem. Earl nasceu para ser um soldado de infantaria. A missão da infantaria é localizar e destruir o inimigo. A infantaria é o primeiro ponto de contato com o inimigo. Para Earl, é o trabalho perfeito. Ele queria lutar e servir. Eu fui com a mais pura das intenções. A ideia de patriotismo, a ideia de fraternidade e a ideia de ser um guerreiro. Earl foi selecionado para o treinamento de atiradores de elite, uma especialidade muito respeitada. A missão de um atirador de elite é usar o fogo do rifle de precisão para enfrentar o inimigo de longe. Primeiro, ele teve de se tornar um API, atirador profissional instruído. Eu era um atirador de elite em treinamento, então eu não tinha permissão para dizer que era um atirador nem carregar um rifle. E eu tinha que mostrar deferência aos atiradores. Depois, ele teve de se tornar um CDP, caçador de pistoleiros. É uma transição enorme passar de API para CDP. Para honrar seus dias como atirador, Earl tem uma marca especial que apenas os membros de sua unidade de elite podem ter. 3º Batalhão, Corpo de Fuzileiros Navais Americano, batedor atirador de elite. Eu tenho 2 M40 cruzados. São M40A1, o rifle mais antigo de atiradores de elite. É assim que vemos dentro da mira, com milhões de pontos. Também dá para ver um retículo dentro do olho. Está gravado no olho, pois está sempre observando. As rachaduras irradiando do buraco de bala entre os olhos estão em uma área chamada de Zona T. Os atiradores de elite conseguem atingi-lo até 100 metros de distância. Isso desliga completamente o sistema nervoso. Então, se o inimigo estiver com um refém, isso explode a base do cérebro, que controla todas as funções motoras. É como se apagássemos as luzes. Ele não pode puxar o gatilho. As tatuagens de atiradores de elite variam de unidade para unidade, mas há uma marca comum, o Relâmpago SS. Dizem que os melhores atiradores do mundo foram da SS na Segunda Guerra Mundial e produziram os melhores atiradores. SS também significa batedor atirador de elite. O Corpo de Fuzileiros Navais não aprova por causa da conotação racista. É uma tatuagem bem secreta. Fica bem escondida. Earl não tinha nenhuma tatuagem de atirador de elite quando saiu da ativa em 2002. Mas em 2003, seu país voltou à guerra. E em junho de 2004, ele se ofereceu para voltar à ação. Desta vez com uma mira. A imagem do atirador de elite tatuada na coxa. Muitos não fazem a tatuagem, porque se forem capturados, a primeira coisa que vão fazer é deixá-los nus. E quando virem a tatuagem de atirador, virem um rifle de precisão, eles vão torturá-lo e vão matá-lo. E ponto. Os membros do exército americano estão marcados. Suas tatuagens fazem parte de uma tradição secular de guerreiros tatuados. As primeiras marcas militares surgiram na Roma Antiga, quando legionários eram marcados com tatuagens. A prática permitia que os desertores fossem facilmente identificados. No século IV d.C., as tatuagens começaram a representar proezas no campo de batalha. Culturas tribais no mundo todo usam tatuagens e outras formas de decoração corporal para se preparar para a guerra, intimidar adversários e marcar vitórias. As tatuagens existem há milhares de anos e quase todas as culturas do planeta praticavam a tatuagem de uma forma ou de outra. No século XIII, os Maori da Nova Zelândia gravaram suas histórias militares com tatuagens faciais chamadas moko. E na África Ocidental, a escarificação ajudava os guerreiros a identificar os membros de suas tribos e os inimigos. Talvez os marinheiros tenham sido fundamentais na difusão da arte da tatuagem do Oriente para o Ocidente. Em 1768, o capitão inglês James Cook e sua tripulação navegaram para o Tahiti. Eles voltaram com tatuagens no estilo polinésio como prova de suas aventuras.
Os marinheiros também aprenderam a criar suas próprias tatuagens. Os antigos marinheiros misturavam pólvora e urina enquanto estavam nos navios e usavam as agulhas para velas para fazer a tatuagem. Os marinheiros se tatuavam e a tradição se espalhou para as partes mais civilizadas do mundo onde houvesse portos. Tom Trimmings é um membro dos Focas da Marinha, uma unidade marítima altamente treinada. Eles realizam algumas das missões mais extremas, no mar, no ar e em terra. Eu uso tatuagens assim como as pessoas colocam etiquetas nas malas de viagem. Todos os lugares para onde eu fui com a Marinha, em 21 anos, que tivessem um estúdio de tatuagem decente, eu fazia uma e assim tinha uma marca daquele país ou lugar. A maioria das tatuagens de Tom tem um tema náutico. Navios, sereias, piratas, até uma estrela náutica. Popular em todas as divisões das Forças Armadas. A estrela náutica ou estrela do norte é que mostra o caminho de casa. A posição da estrela do norte no céu nunca muda. Por isso, sempre pode ser usada para navegar de volta para casa. Para alguns, é uma marca de boa sorte, feita antes de... Tom tem uma série de tatuagens concebidas pelo marinheiro Jerry Collins, chamado de pai da tatuagem americana. Acorde e levante é um desenho impressionante. Com uma mulher bonita numa rede, é uma tatuagem do marinheiro Jerry. Então é mais tradicional e tem um visual bem náutico. Um homem da marinha, o marinheiro Jerry, tatuou militares durante a Segunda Guerra Mundial e inspirou o movimento militar em tatuagens com seus projetos patrióticos e de cartoon. A fraternidade é o que leva ao sucesso no campo de batalha. Depois que os primeiros tiros são disparados, você luta para sobreviver a esta evolução, com seus irmãos e pelos seus irmãos que estão com você. Em setembro de 2004, o batedor atirador de elite, Earl Catagnos Jr., estava no Iraque. Ele estava prestes a vivenciar os combates mais intensos que os fuzileiros enfrentavam desde o Vietnã. Earl era um homem marcado. A tatuagem da sua unidade cobria a coxa. E os atiradores são odiados no campo de batalha. Ser capturado significa uma só coisa. Quando virem a tatuagem de atirador, virem um rifle de precisão, eles vão torturá-lo e vão matá-lo. E ponto. Antes de liderar sua equipe de atiradores na batalha, ele tentou inspirar seus homens. Eu os levei para fora, no escuro, e fiz cada um deles, cada um dos meus fuzileiros, apertarem as mãos e prometerem uns aos outros que nunca deixariam um deles para trás. Se alguém morresse dentro de uma casa, morreríamos tentando recuperá-lo. Sempre fidelis, sempre fiel. A missão ao corpo de fuzileiros, ao país e aos companheiros. É o lema da Marinha desde 1883. Earl e sua equipe estavam preparados para o pior. Meu nome, o número da segurança social e o tipo de sangue. E o P, que é o tamanho da máscara antigás. Chama-se identificação na carne. Substitui as placas de identificação, as duas em volta do pescoço e aquela que fica na bota esquerda, porque se eu for explodido, eu posso ser reconhecido pela tatuagem. A missão no Iraque pedia táticas explosivas. A missão do atirador de elite é supervisionar os soldados no chão que vasculham as casas. Infelizmente, não era um ambiente com muitos alvos. Então tive que dividir os atiradores. E coloquei uma equipe com a arma de precisão, o rifle de longo alcance, num telhado. E meu parceiro e eu decidimos acompanhar os esquadrões de infantaria e vasculhar as casas com eles. Vasculhar as casas é uma missão perigosa e mortal. O objetivo é garantir que os insurgentes não estão usando casas para lançar ataques. Soldados devem verificar cada porta.
Vasculhamos todos os quartos, armários, todos os móveis, toda a casa. O inimigo pode estar escondido em qualquer lugar. Quando entramos em uma sala, depois que invadimos, automaticamente procuramos os perigos imediatos. Então, se virmos alguém, nós atiramos e travamos combate. Era uma luta a queima-roupa. Estávamos bem perto uns dos outros, lutando. Não havia espaço para erros. Tínhamos menos de um segundo para avaliar a situação. Ver se havia uma família lá dentro, uma criança ou se havia uma metralhadora, uma arma antiaérea que podiam ter colocado na porta ou no corredor para matá-lo. Após uma semana em missão, a equipe passava a noite em uma casa quando uma bola de fogo explodiu na sala. Eu estava preparando o meu equipamento. Estava sem meu capacete, meus óculos de segurança. E quando eu vi um estouro, eu virei a cabeça bem depressa e, de repente, eu já estava sendo puxado e arrastado pelo meu parceiro. Eu não consegui ouvir nada por uns 5 ou 10 minutos e meu rosto estava sangrando. Insurgentes haviam detonado um artefato explosivo improvisado. Eu fui atingido bem acima do olho. Se eu não tivesse virado a cabeça assim, provavelmente teria perdido o olho direito, porque tinha um caco de vidro preso no meu rosto, bem acima do olho. E todo mundo na sala, a não ser o meu parceiro, se feriu. E é uma história interessante, porque eu tinha... Eu tinha prometido à mãe dele que ele não ia se ferir. A equipe teve sorte. Ninguém foi morto. Eu fiz um curativo simples, usando gás e esparadrapo, e fiquei bem. Earl e sua equipe continuaram combatendo em Fallujah naquele dia e durante vários outros dias. O Natal foi o nosso último dia vasculhando as casas, dia 25 de dezembro. Era uma batalha constante. Estávamos sempre em perigo. Alguém podia atirar em nós. Vivíamos sob ameaça constante. Os soldados do exército americano estão marcados. Símbolos de dedicação e sacrifício estão gravados em sua pele. Se você marca seu corpo, tem que ser com alguma coisa na qual você realmente acredita. Mike Martin é especial. Todos de pé, mexam-se! O ex-fuzileiro está coberto de tatuagens, com desenhos no estilo japonês e recordações de décadas de serviço militar. Aqui embaixo eu tenho estilhaços de bala e fiz tatuagens em torno deles. Mike está marcado com a insígnia oficial dos fuzileiros, um tridente. A águia representa o ar, a pistola a terra e a âncora e o tridente o mar. São mar, ar e terra, que formam uma foca. O tridente é a arma de Netuno, o deus romano do mar e uma figura reverenciada por marinheiros do mundo todo. Mike se juntou aos focas em 1968 e foi enviado para o Vietnã logo depois. Nós estávamos em um ataque de guerrilha e um ataque na selva. Havia muitas missões de ação direta em que havia alvos que precisavam ser eliminados e chegávamos de helicóptero ou barco. Às vezes nadávamos do alto mar para a praia. Mike carrega um memorial a 2 amigos mortos em um acidente de helicóptero no meio da selva. Eu tenho 2 crânios aqui. São crânios de guerreiros. Um é Toby e o outro é Jack. As chamas e a fumaça representam o acidente com o helicóptero. E eu escolhi os crânios porque eles eram guerreiros e morreram em combate. E eles ficaram assim. Mike se aposentou dos focas em 2003. Agora ele é dono de um estúdio de tatuagem em San Diego e atende soldados, marinheiros e focas que servem em bases próximas. O foca da marinha Tom Crimmins veio para que Mike termine uma tatuagem especial. Outro símbolo de sua unidade.
Já faz um tempo que eu comecei a tatuar nele um grande homem-rã, Fred, o sapo, na lateral. Fred e o sapo eram o logo das equipes de demolição subaquáticas, os antecessores dos focas da Marinha. A unidade teve um papel importante na invasão do Dia D na Segunda Guerra Mundial. Eram caras durões. Eles nadaram nas praias da Normandia, se aproximaram com explosivos e explodiram vários obstáculos, tentando limpar as praias para que as forças de invasão desembarcassem sem serem pegas. Poderiam vir em terra sem ser pegos na praia. Metade dos caras que desembarcaram nas praias da Normandia e de Omaha morreu. É uma espécie de tatuagem memorial, porque é por respeito às pessoas que vieram antes de nós e abriram o caminho. Membros da UDT eram chamados de homens-rã. Apenas os focas podem ter um Fred, o sapo, desenhado permanentemente em sua pele. O esboço já está completo. Agora Mike fará o sombreamento. Eu vou começar com um verde mais escuro e a partir daí eu vou indo para a cor mais clara. A caixa torácica é um dos lugares mais doloridos para se tatuar, pois a agulha chega bem perto do osso. Mike usa uma máquina com 13 agulhas para depositar a tinta na pele de Tom. Fred é um cara que arrasa. Ele tem um charuto e um bastão de dinamite. A tinta branca é reservada para o chapéu de Fred. Quando você olhar, vai parecer rosa, porque o sangue se mistura. Mas depois que o sangue sair e cicatrizar, o branco vai aparecer e vai ficar muito bom, vai ficar bonito. Quando ainda estava na ativa, Mike fazia tatuagens nos colegas de equipe durante as missões. Quando saía em missão com meus pelotões, eu levava meu equipamento comigo e montava meu quarto como um ponto de tatuagem. Eu fui um dos primeiros caras da Marinha a realmente trabalhar com isso enquanto eu estava na ativa e tatuava todo mundo. As máquinas de tatuagem são portáteis e é fácil levar o equipamento para o exterior. Deve ter pessoas tatuando neste momento. Do Oriente Médio às Filipinas, os soldados montam estúdios de tatuagem secretos com o que encontram no país. Oficialmente, as forças militares reprovam as tatuagens enquanto os soldados estão em missões. Afinal, uma tatuagem nova é uma ferida aberta. Então, os artistas militares devem fazer um acordo com seus comandantes. Se um soldado fizer uma tatuagem e acabar contraindo uma infecção, esse soldado vai ser retido. E quando se está em missões, é preciso estar pronto o tempo todo. E se você for retirado da missão por fazer algo que não deveria estar fazendo, isso é inaceitável. O comandante tem total controle sobre a disciplina. Se for pego com uma tatuagem nova, as punições podem variar de confinamento temporário ao rebaixamento de patente. Já terminamos. Pega aqui. É para você dar uma olhada. Caramba. Ficou incrível, Mike. Marinheiros como Mike e Tom têm uma linguagem complexa nas tatuagens. O pássaro azul viaja mais de 9.000 quilômetros. E os marinheiros muitas vezes têm dois, um de cada lado do peito, representando mais de 18.000 quilômetros em mares traiçoeiros. Os mergulhadores da Marinha têm seus próprios símbolos. O capacete de mergulho Mark V, introduzido pela primeira vez em 1916, eles acreditam que os mantém seguros em missões perigosas. O capacete Mark V foi provavelmente o mais usado até surgir o capacete Kirby Morgan, que os mergulhadores usam atualmente. Então é uma espécie de mergulho na mitologia e na tradição, por estar em serviço há tanto tempo. Tom tem outra tatuagem que pode ajudá-lo a chegar à terra firme se o mar o levar. 2 hélices de navio.
Há uma de cada lado da minha bunda. E isso diminui 3 minutos do meu tempo nadando. Então é uma tatuagem útil que posso usar no trabalho. Alguns dos combatentes mais fatais das Forças Armadas recaem sobre o exército americano, pois é dever do exército enfrentar o inimigo a queima-roupa, o que muitas vezes tem um preço muito alto. Assim que eu vi aquela explosão, eu achei que eu estava morto. Para os guerreiros do exército americano, as tatuagens são marcas de sacrifício e compromisso. Faz parte do serviço militar, não é emprego, não é uma carreira, é uma vida. Você come, respira e tudo que você faz é parte disso. Carl Ashmead é um sargento-major do exército americano. Vamos, depressa, andem, andem! Ele passou 10 anos na unidade Ranger do exército, participando de operações de combate ao redor do mundo. Basicamente, o regimento Ranger é o melhor da infantaria leve no mundo. É uma organização muito especial. É um regimento de infantaria no ar. São altamente especializados e realizam missões bem complicadas. Carl honra seu serviço com uma tatuagem original. Em seu ombro esquerdo, há um símbolo militar europeu para as organizações de comando ou paraquedistas. Foi para comemorar 2 coisas: o meu serviço no regimento Ranger e também os 3 valores para ser um soldado de infantaria, um homem de armas. O braço representa a força, a asa representa a velocidade e o punhal representa a violência. Carl honra a infantaria com uma tatuagem no ombro oposto. Uma granada de 7 chamas, simbolizando as unidades de assalto da infantaria do século XVI. Pegavam os soldados mais altos e mais fortes e os colocavam na companhia de granadeiros. E era a companhia que era usada para enfrentar o inimigo, onde este era mais forte ou onde era mais provável que precisassem de uma força poderosa para romper. Usei as cores vermelha e verde, que são as cores tradicionais da Guarda Suíça da Europa, a mais antiga força mercenária que ainda existe. Eu sou um soldado profissional e escolhi essas cores para simbolizar a profissão das armas. Em mais de 20 anos no serviço, o sargento-major Ashmead já viu todo tipo de tatuagem do exército. Acho que é por isso que vemos um monte de tatuagens de rifles cruzados, de insígnias da unidade, artigos militares bem distintos, porque condizem com a cultura militar, com o estilo de vida que lhes agrada, e eles querem se identificar de uma forma mais pessoal e individualizada com os militares. Os soldados são patriotas orgulhosos, e as imagens icônicas dominam as tatuagens do exército. Bandeiras dos Estados Unidos e águias são tatuagens comuns entre a infantaria, assim como as armas e munições. Eu fiz as balas de calibre 50 depois que eu fui destacado para Fort Bragg. Especializados em armas pesadas na Companhia Delta. Muitos dos jovens soldados do sargento Ashmead estão marcados com lembranças de suas experiências em combate. O sargento Ashmead é um pouco rigoroso com a gente, mas é para isso que serve um sargento-major, para garantir que andemos na linha, se estamos fazendo as coisas certas. Todos em pé, mexam-se! Infantaria. Brandon Deaton é um sargento do exército que tatua sua dedicação à infantaria. Eu acredito muito naquilo que eu faço e eu quero que as pessoas saibam que eu fui da infantaria, que eu lutei por este país, que eu fui um soldado por este país. Ele também carrega as cicatrizes de sacrifício. Assim que eu vi aquela explosão, tipo, mais ou menos 1 segundo antes de eu apagar, eu realmente pensei e eu achei que eu estava morto. Brandon foi para o campo de treinamento logo após a formatura do ensino médio. Ele tatuou 2 estrelas náuticas em seu peito, antes de partir para sua primeira experiência em combate em 2006. Eu pensei que seria como um amuleto da sorte que me traria para casa em segurança.
No Iraque, a unidade de Brandon foi enviada a uma área que as forças americanas apelidaram de Triângulo da Morte. Nós ficamos naquele setor de 7 a 10 dias, alternando com os outros pelotões. Voltávamos para a base principal por 2 dias para nos recuperar. Podíamos tomar um banho gostoso, comer alguma coisa quente. Então ficávamos alternando assim de 7 a 10 dias fora e 2 dias de volta. Essa era a nossa rotina. Durante as patrulhas, a unidade sempre devia estar alerta aos arredores. No Iraque, quando você está andando ou dirigindo, você não sabe quando uma bomba vai explodir ou quando vai ser atingido por uma arma antitanque ou pequenas armas de fogo, essas coisas. Eu estava sempre muito nervoso. O Triângulo da Morte estava repleto de atividades do inimigo. Explosivos improvisados, ou AEI, eram a arma preferida dos insurgentes. Brandon estava em patrulha com o sargento Jason Denfrond, quando um AEI explodiu. Acabando com a vida do sargento em um instante. A morte atingiu Brandon em cheio. Eu não achava que... Eu não achava que isso pudesse acontecer. Ele já estava lá fazia um tempo, fora em 2 ou 3 destacamentos antes, então tinha muita experiência. Ele sabia do seu trabalho como líder de equipe e ele cuidava bem do seu pessoal. Brandon carrega uma tatuagem em homenagem ao sargento e outro amigo morto em ação. Aqui tem uma M4, enfiada no chão com uma baioneta. Uma bota em silêncio e na frente uma bomba aqui bem em cima da coronha. E normalmente penduramos as placas de identificação na arma. Então, em 24 de março de 2007, Brandon foi enviado para uma unidade de controle de tráfego. Como artilheiro, Brandon normalmente andava na torre de um Humvee. Naquele dia, ele preferiu dirigir. Havia um piloto novato com eles e ele achou que conhecia melhor as estradas. Eu vi o primeiro caminhão e esse caminhão estava um pouco inclinado. Havia um buraco novo na estrada. Um sinal claro de que algo estava errado. Assim que o viu, Brandon desviou para evitar o buraco. Mas era tarde demais. O AEI explodiu praticamente debaixo de mim e me derrubou na hora. Eu só me lembro de acordar no chão e acho que eu estava gritando. Os membros de sua equipe lhe aplicaram os primeiros socorros e tentaram salvar sua vida. Eu senti alguém rasgando a minha bota, puxando a minha meia e essas coisas para tentar fazer pressão na minha ferida e poder deter um pouco o sangramento. E eu me lembro deles dizendo que iam colocar um torniquete e só sentia uma pressão bem forte mesmo, bem em cima da minha perna. E também eu sentia muita dor. Sua perna esquerda foi arrebentada. Após cerca de 60 cirurgias, os médicos do Centro Médico Walter Reed em Washington amputaram a perna logo abaixo do joelho. Durante o tratamento em Walter Reed, Brandon tatuou infantaria nas costas com uma fonte antiga. Um estilo de letras populares entre gangues. Apesar de tudo o que tinha sofrido, ele ainda era um feroz soldado da linha de frente. Grande assim, porque eu tenho um orgulho muito grande de estar no exército. E também eu estou orgulhoso de ser da infantaria, porque a infantaria é um dos trabalhos mais respeitados do exército. Apesar da amputação, Brandon ainda queria voltar para a linha de frente. Eu só queria mesmo voltar para lá com os meus colegas e poder fazer patrulhas de novo. Eu pensei que eu ainda pudesse fazer isso. Brandon voltou para sua unidade e começou a treinar até perceber que havia limitações para o que ele poderia fazer. Eu ainda consigo correr uns 3 quilômetros e consigo fazer flexões abdominais e esse tipo de coisa, mas eu não consigo mais marchar 20 quilômetros, eu não consigo mais correr por 10 ou 12 quilômetros. Eu também não consigo andar com todos os equipamentos que temos que carregar por horas a fio. E ainda estou sentindo um pouco de dor.
Brandon sempre terá lembretes de seus dias como guerreiro, lutando por seu país. Essa tatuagem aqui é do meu pelotão. Chama-se Pontas de Lança. E eu escolhi uma lança tribal para representar isso. A marca da unidade é sagrada. Apenas os soldados enviados com o pelotão e que experimentaram a dura realidade do combate podem fazer o desenho. Esta é a mais importante para mim. Representa todo o tempo que eu passei com o pelotão e também a fraternidade e a união que partilhamos. Guerreiros modernos das Forças Armadas Americanas seguiram gerações de soldados ao fazerem marcas antes de ir para a guerra. Novas tatuagens mantêm os entes queridos por perto. Eu queria fazer uma tatuagem para mim e para minha esposa antes de partir. Temos que avançar depressa! Xavier de Leon é um especialista em artilharia de 23 anos. Ele está prestes a partir em sua segunda missão no Afeganistão. No dedo do gatilho, ele usa uma lembrança de sua primeira missão, que quase se tornou mortal. Foi em 11 de agosto de 2006, a data em que nós fomos emboscados. A unidade estava patrulhando nas montanhas do Afeganistão quando foi atacada pelo inimigo. A primeira reação é se proteger, não atirar em volta, primeiro se proteger. 3 soldados foram mortos a tiros. Eu me lembro deles serem atingidos. E foi tão feio que um cara se arrastou para a lateral da montanha para se proteger. Mas havia um penhasco do outro lado. Durante a luta, o inimigo estava próximo, a apenas 100 metros de distância. Eu estava atirando com a minha arma, mas a cada rodada que eu disparava, ela travava. Então tinha que atirar, sabe? Armar de novo, atirar e armar de novo, porque caía tanta terra da montanha em cima da gente. Foi a primeira vez que eu atirei em uma pessoa e eu acabei pensando, embora não devesse, e se ele tiver uma família, será que ele era mesmo um insurgente ou era só um camponês? Não podemos deixar isso entrar na nossa cabeça. Ele só te quer morto. Então, você tem que lutar. Porque é você ou ele. Fogo! Havia pouca proteção. Balas e granadas lançadas por foguetes ou RPG voavam por toda parte. O morteiro gritou, RPG, e eu me virei. E tudo que eu ouvi foi um zumbido bem alto. Eu não sei se eu ouvi a explosão ou se eu senti a explosão, mas eu caí de cara na montanha. Quando eu abri os olhos, eu estava olhando para baixo, claro, e eu não entendi o que tinha acontecido. Meu ouvido estava sangrando. Tinha um pouco de sangue no meu nariz e no meu olho. E até mesmo ensurdecido pela explosão, ainda podia ouvir as balas e o grito das pessoas. O som estava um pouco abafado, ia e voltava, e os sons da guerra voltavam. O tiroteio durou mais de 1 hora, terminando com a chegada de apoio aéreo. O inimigo sabe como é o som dos helicópteros e sabem que quando há qualquer tipo de apoio aéreo, a luta acabou para eles. 3 homens foram mortos. Mais 6, incluindo Xavier, ficaram feridos. Isso é uma coisa que sempre vai me acompanhar. Vendo aqueles 3 irmãos de armas que tínhamos morrendo ali. E eu tava falando sobre como tudo aquilo era glorificador e não é nada disso. É horrível. É demorado. É provavelmente uma das coisas mais sangrentas que já se viu. Xavier recebeu um coração púrpura por suas ações. Eu fiz o que precisava fazer. Naquele dia, naquela emboscada. Eu fiz isso pelos meus amigos, minha família e meus irmãos que estavam lá comigo, lutando. E isso é algo que eu quero lembrar pro resto da minha vida. E quero que isso esteja em algum lugar do meu corpo, para que outros perguntem de onde eu tirei essa ideia, e assim eu possa contar a minha história. Antes de Xavier voltar, ele quer uma tatuagem que o lembre de casa. Quando eu chegar lá, eu vou ter outra coisa para simbolizar.
com a minha esposa. E ela também é um dos grandes motivos de eu lutar. O amigo de Xavier, Walter Boyle, é um tatuador e um sargento do exército e desenhou uma imagem personalizada. Eu decidi que vou fazer o Sagrado Coração com asas e uma coroa com a minha inicial. E também a inicial da minha esposa sobre ele. Xavier está fazendo a tatuagem no meio do peito. Um lugar doloroso para ser marcado, pois os nervos estão bem perto da superfície. O que eu vou fazer é começar a partir do centro, porque normalmente o meio é onde mais dói. Como tá? Tudo bem? Uhum. Certo, tá pronto? Então vamos começar. A maioria das tatuagens de Walter são feitas sobre soldados e suas famílias. Eles querem tatuagens que tenham um significado pessoal. Muitos soldados acabam fazendo uma tatuagem antes de partirem porque querem levar essas coisas para casa. É como se levassem tudo isso com eles. É algo que podem olhar quando tem um dia ruim e está longe de casa por mais de 6 meses. Podem olhar para a tatuagem e se sentir em casa de novo. Walter também irá partir. Ele está indo para sua primeira missão no Iraque e vai levar seu equipamento de tatuagem. Eu vou levar comigo, porque eu não posso ficar 1 ano sem tatuar. É uma habilidade perecível. E assim eu posso praticar. Para as iniciais dentro do coração de Xavier e sua esposa, Jamie, Walter faz o que é chamado de esboço de sangue. Não tem tinta, é só água. O que eu faço é aplicar plasma e um pouco de sangue. Eu faço o desenho sem desenhar o contorno preto, sólido na pele. Assim, quando eu sombrear, vai ser mais sutil, como você pediu. Quando cicatrizar, o contorno praticamente vai sumir. Pronto, a gente está quase acabando. Quer dar uma olhada? Vai poder mostrar para os seus amigos quando estiver fazendo patrulha. Eles vão gostar disso. Vamos dar uma olhada. O que você acha? Fez um ótimo trabalho, cara. Eu gostei muito do X e do J. Ficam bem juntos. Bem mesmo, captou o que eu queria, cara. Demais. Valeu, obrigado. Beleza. Xavier e Walter deixam suas famílias para trás. Te vejo depois, tá? Daqui a pouquinho. É apenas um dos muitos sacrifícios de ser um soldado. O segundo sargento aposentado do Corpo de Fuzileiros Navais, Earl Catagnas Jr., sabe o que é isso. Ele concluiu sua missão e deixou os fuzileiros para melhor servir a sua esposa e família. Eu dediquei a minha vida ao Corpo de Fuzileiros Navais e à infantaria. E não a ela. Eu não consegui fazer isso. Por isso que eu saí, para poder dedicar minha vida a ela. Mas Earl espera honrar a memória de seus irmãos falecidos, mudando o modo como as guerras são travadas. Ele pretende fazer doutorado em História Militar. Aqui diz, eu sou o guardião dos meus irmãos. E isso significa que dediquei minha vida para tentar reduzir as baixas no campo de batalha de toda forma possível. Não através da tecnologia, mas de melhores táticas e procedimentos de infantaria. O foca aposentado da Marinha, Mike Martin, continua a tatuar colegas militares em sua loja em San Diego. Agradeço a Deus todos os dias por ter o que tenho, por ainda estar vivo e poder fazer isso, que eu acho muito legal. O foca da Marinha, Tom Crimmins, está voltando ao Oriente Médio, ostentando com orgulho sua nova tatuagem. O sargento Brandon Deaton está se aposentando do exército por motivos médicos, mas ainda está lá por seus companheiros feridos. Ainda mais se eles passam por uma amputação ou alguma coisa assim, eu posso mostrar minha perna e dizer que eles vão ficar bem, que eles vão conseguir correr, caminhar, nadar, que eles vão conseguir fazer tudo isso. O sargento Carl Ashmead em breve voltará ao exterior para sua 5ª missão de combate. Ele deixa para trás sua esposa e 4 filhos. Quando meus filhos eram mais novos, me perguntavam por que eu tinha que fazer isso. E para fazê-los entender, sentava com eles e dizia, sabe, as pessoas dependem de mim. E eu tenho o melhor chefe do mundo. E o meu chefe é cada cidadão dos Estados Unidos. E eles precisam que eu faça esse trabalho por eles, porque se eu não fizer isso por eles,
O pai de outra pessoa terá que ir no exterior. E eu acho que sou melhor que o pai de alguém, e então eu acho que devo ir.